Imagine que você é um repórter que está cobrindo os eventos das Olimpíadas. Agora imagine também que após um telefonema um pouco estranho você acaba encontrando o seu irmão morto. É isso que nós vamos ver na parte 1 do volume 1 de Um Recado a Adolf. Por que parte 1 do volume 1? Bom, vamos lá. Assim como eu fiz no mangá de Tomie, eu vou ter que fazer no Recado a Adolf também, porque ele tem dois mangás, dois volumes, né, grandes. Então não teve como eu fazer uma parte para cada volume, eu tive que dividir em 4, então... E mesmo assim eu acho que o vídeo ainda vai ficar longo. Então se vocês gostaram desse vídeo, eu peço você deixar seu like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam dessa história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista Toug falando que ele vai contar a história de 3 pessoas que se chamavam Adolf. Ele fala que essas 3 pessoas tiveram vidas diferentes, mas que de certa forma a vida das 3 estava totalmente ligada. E agora que os 3 Adolfs morreram, ele sente que ele deve contar essa história para as futuras gerações. Nós voltamos então para o ano de 1936 nos Jogos Olímpicos que aconteceram em Berlim, na Alemanha. O Toug, ele tá lá, ele é um repórter trabalhando, então ele tá cobrindo todo aquele evento. E é quando ele recebe uma ligação do Isao, o irmão mais novo dele. O Isao começa a conversar com ele e ele fala que tem uma informação bastante importante. Ele fala que o que ele descobriu é uma coisa tão bombástica que acabaria com todo o reinado de Hitler. Ele fala que é pro Toug ir no apartamento dele no dia seguinte, exatamente às 8 horas da manhã, que pode ser que depois disso ele não encontraria mais o Isao. O Toug, a princípio, ele ia achar um pouco exagero do irmão dele, porque o irmão dele sempre foi meio escandaloso com as pequenas coisas. Só que ele fala que de boa, ele vai lá amanhã, 8 horas da manhã. Acontece que no outro dia o Toug ele teve um dia muito agitado, então ele não conseguiu chegar lá no apartamento do irmão dele às 8 horas da manhã. O problema é que quando ele chega lá, o apartamento do irmão dele tá totalmente revirado, como se tivesse tido uma briga naquele local. Ele começa a olhar tudo, ele não encontra o irmão dele em lugar nenhum, só que ele repara que a janela tá aberta. E quando ele olha pro lado de fora da janela, ele vê que o corpo do irmão dele tá jogado em cima de uma árvore, morto. Ele vai até lá, consegue tirar o irmão dele da árvore e quando ele pede por ajuda, todos os vizinhos estranhamente se escondem. Observando o estado do corpo do irmão dele, ele percebe que tem uma espécie de pó branco, como se fosse gesso nas unhas do irmão dele. Um tempo depois a polícia chega e acaba levando o irmão dele pro necrotério. O estranho é que os policiais não permitem que ele vá junto com eles, que ele teria que pegar um táxi para ir até lá. O Toug ele pega um táxi e durante o caminho ele começa a pensar em tudo isso e ele fala que é estranho que ele cobriu um caso parecido com isso há um tempo atrás. É mostrado que alguns meses atrás o Toug foi chamado para cobrir um caso de um assassinato de uma geisha que é como se fosse uma garota de programa do Japão. E, estranhamente aquela geisha ela também tinha essa espécie de pó branco nas unhas. Eles estão fazendo toda uma investigação para saber com quem aquela geisha esteve nos últimos dias e eles chegaram numa lista de mais ou menos 37 pessoas. O problema é que essas pessoas eram de patentes muito altas, então obviamente quanto maior era a patente da pessoa, mais difícil era você extrair informações daquelas pessoas. Um tempo depois o Toug ele chega na delegacia onde falaram para ele ir lá ver o corpo do irmão dele. Só que quando ele chega lá as pessoas falam que não receberam nenhum corpo de uma pessoa morta, provavelmente estaria em outra delegacia. O Toug ele acha isso um absurdo, só que ele acaba indo até outra delegacia. O problema é quando ele chega lá, de fato tinha uma pessoa que chegou ali morta, só que não era o irmão dele. Como ninguém sabe o que aconteceu com o corpo do irmão dele, ele volta até o hotel onde o irmão dele estava hospedado. O problema é que o recepcionista fala que o irmão dele nunca esteve lá. O Toug, obviamente, ele fica puto, o irmão dele estava lá, ocorreu um assassinato, claro que o irmão dele estava hospedado naquele hotel. O recepcionista então pega a chave do quarto e leva o Toug até o quarto onde o irmão dele estaria hospedado. O estranho é que quando eles chegam lá, já tem uma família morando ali normalmente. E isso acaba deixando o Toug totalmente paranoico, então ele acaba indo até a embaixada do Japão lá para ver se ele consegue receber alguma ajuda. O problema é que pelo irmão dele ter vários problemas com a lei e ele não ter um endereço fixo, não teria muito o que a embaixada fazer, então eles meio que lavaram as mãos dele. O Toug, obviamente, ele acha isso um absurdo, então ele decide que ele mesmo vai encontrar e tentar descobrir o que aconteceu com o irmão dele.
Um tempo depois, os Jogos Olímpicos acabaram chegando ao fim, então todos os repórteres que estavam ali acabaram voltando para suas casas. E o Tog, ele tá conversando com os amigos dele ali. O amigo dele até fala que isso é de fato uma coisa estranha. Ele até pergunta se realmente era o irmão dele, se o irmão dele realmente estava hospedado naquele quarto. Só que o Tog não tá ficando maluco, ele tem certeza que era o irmão dele. E o Tog fala que ele não vai voltar pro Japão enquanto ele não descobrir o que tá acontecendo. O Tog, ele acaba se hospedando em um hotel e tentando colocar as ideias no lugar. Ele fala que a única coisa de estranho que ele achou, além daquele quarto todo revirado, foi um papel com as siglas RW, só que ele não sabe o que isso significa. Então ele acaba tendo uma ideia. Ele vai até um jornal ali e fala para uma pessoa que tem as siglas R e W no nome entrar em contato com ele. Um tempo depois, o Tog, ele recebe um telefonema no hotel onde ele tá, e um homem que não se identifica, ele fala que ele tem informações do que aconteceu com o irmão do Tog, só que ele fala que é pro Tog ir até a vila onde ele mora. O Tog, então, ele volta pro apartamento dele pra se arrumar, só que quando ele chega lá, tem já uma mulher esperando ele. O nome daquela mulher é Hinda Weber, e ela fala que ela era conhecida do Isao. O Tog, na hora, ele liga os pontos, Hinda Weber, RW, e até pergunta se o Isao tava falando exatamente dela. Só que aquela mulher, ela pergunta onde tá o Isao. E quando o Tog fala que ele tá morto, ela não fica tão surpresa assim. Na verdade, ela até imaginava que isso poderia ter acontecido quando ele parou de comunicar com ela. Ela comenta que isso de fato vem acontecendo bastante ali, então ela simplesmente, vendo que o irmão dele tá morto, ela simplesmente fala que vai embora. O Tog, então, ele acaba pegando um táxi e indo até essa vila. Ele até acha um pouco estranho, porque essa vila é muito afastada da cidade grande. Ele não entende porque um homem do outro lado do mundo, um lugar tão afastado, saberia de alguma coisa com o irmão dele. O problema é que quando ele chega nessa vila, meio que ninguém atende ele. Então quando ele vai tentar entrar pelos fundos, ele percebe que todas as pessoas daquela casa foram assassinadas. Ele fica extremamente horrorizado com aquela cena e ele percebe que no quarto uma janela está aberta. E por essa janela ele vê que mais ao fundo, próximo de uma árvore, tem como se fosse um pouco de terra remexida. Então ele acaba indo até lá. Com uma pá que tá ali, ele começa a cavar, parece que tem alguma coisa enterrada ali. E justamente era o corpo do irmão dele que estava ali. Ele nem tem tempo para processar o que está acontecendo, que chegam uns homens ali de carro e começam a perseguir ele, atirando e tudo, fazendo de tudo para tentar capturar o Tog. O Tog, ele consegue fugir daqueles homens e ele vai até uma cabine telefônica onde ele acaba meio que falando que aconteceu um homicídio e passa a localização daquela vila. O problema é que quando ele entra em um busão e ele tá meio que relaxado, o motorista do busão acaba nocauteando o Tog. Quando o Tog acorda, ele tá em uma sala escura e ele tá amarrado. E é quando o homem se aproxima dele e pergunta onde tá o documento que o irmão dele entregou para ele. Só que o Tog não sabe de documento nenhum. E obviamente aqueles homens não acreditam nele. Então começam a torturar o Tog para ver se ele solta alguma coisa. E só param porque o médico que tá ali fala que ele vai acabar morrendo se eles torturarem ele ainda mais. Então eles acabam meio que se livrando do Tog. Quando o Tog acorda, ele tá no hotel já dele e a Hinda tá ao lado dele. A Hinda, ela fala que ela encontrou ele jogado na rua como se fosse um pedaço de lixo. E por sorte ela conhecia um médico que ajudou ela a levar ele até o hotel ali. E depois ele foi embora assim que o Tog estava fora de perigo. Ela pergunta o que aconteceu com o Tog conta toda essa história. Só que quando o Tog fala que quem matou o Isao, quem provavelmente é responsável pelo assassinato dele, foram os nazistas, ela fica extremamente ofendida. Ela fala que pode ter sido outras pessoas, pode ter sido uma conspiração assim para culpar os nazistas. Só que o Tog não acredita nisso. De fato foram os nazistas que mataram o irmão dele. O problema é que por conta da tortura, o Tog, ele não lembra onde ficou essa vila, então ele nem saberia como voltar pra lá. Porém, a única coisa que o Tog se lembra é do rosto do homem que estava torturando ele, e que com certeza aquele homem era o nazista. É quando o Tog tem a ideia que todo ano acontece uma reunião dos membros nazistas em uma cidade ali próxima, então ele decide ir até lá, pegar o trem e ir até lá. A Hinda acaba indo com ele meio que para acompanhar, só que o Tog percebe que ela não tá indo por conta do Isao, é como se ela tivesse simplesmente indo ali sem dar tanta importância. Só que ela fala que não, é totalmente contrário, ela amava o Isao. A Hinda então se levanta e vai até o banheiro e a gente percebe que aquele homem que torturou o Tog vai até lá, e aparentemente aquela mulher sabe de alguma coisa. Eles finalmente chegam ali onde tá tendo aquele evento nazista, e é quando o Hitler começa a falar aquelas coisas absurdas, que os judeus são uma raça inferior, que é uma vontade divina que os judeus sejam exterminados, essas coisas absurdas que o Hitler sempre pregava e tal.
Enquanto todas as pessoas ali aplaudem e idolatram o Hitler, o Tog acha isso totalmente ridículo, é como se isso fosse um circo. Então ele decide começar a procurar aquele homem ali na plateia. O problema é que uma mulher acaba reconhecendo a Hinda, chamando ela de Rose. O Tog fica completamente frustrado, porque ele basicamente voltou a estaca zero agora. E é quando começa a tocar uma música composta por um homem chamado Richard Wagner, e na hora o Tog faz de novo a conexão. Aquela mulher que estudou com a Rose no passado, ela meio que convida tanto ela como o Tog para ir na casa dele, sendo que o marido dela é um homem de alta patência no nazismo. Lá na casa desse homem, ele começa a fazer um tour mostrando a mansão gigantesca pro Tog e tal. E o Tog meio que tentando se virar ali nos argumentos, na conversa, ele consegue meio que conquistar a simpatia daquele homem. Aquele homem começa a colocar na música do Richard Wagner lá, só que ele coloca numa altura tão absurda que nem o Tog aguenta ficar naquela sala, então ele acaba indo até a varanda pra conseguir meio que pegar um ar. Quando ele tá lá, a Rose se aproxima, ela pede desculpa por ter mentido pra ele sobre o nome, só que ela fala que ela não sabia se podia confiar nele, por isso que ela usou um nome falso. O Tog ele continua de novo falando que isso foi culpa dos nazistas, eles que estão articulando pra tentar matar ele, que mataram o irmão dele. Mesmo que a Rose não perceba isso e não queira aceitar, uma hora ela vai ter que abrir os olhos. Só que a Rose, de novo, ela fica totalmente enfurecida com ele e acaba batendo nele e indo embora. O Tog então ele percebe que ele não tem muito o que ficar fazendo lá, então ele acaba indo embora. Quando o Tog tá indo embora, ele percebe que tem algumas esculturas de gesso ali. E é quando ele na hora faz a conexão na cabeça dele, porque ele se lembra que um pouco antes do assassinato do Isao acontecer, ele lembra que o Isao tinha uma escultura de gesso também no apartamento dele. Só que quando deu toda essa merda, ele encontrou o corpo do Isao, essa escultura acabou sumindo. Então provavelmente a pessoa que matou o Isao foi lá justamente pegar essa escultura de gesso, só que ele não sabe o que poderia ter ali para acabarem matando o irmão dele. Naquela noite, o Tog acorda com um telefonema do chefe dele do Jornal do Japão. O chefe dele fala que não sabe por que ele tá ali por tanto tempo, ele até meio que passou um pano pelo Tog ter passado por esse luta, aí então ele não reclamou, só que agora eles precisam da ajuda dele, então eles querem que o Tog volte. E não só isso, como o chefe do Tog, ele comenta que os membros da KGB foram até lá e começaram a revirar a mesa do Tog, só que ele fala pro Tog parar com o que quer que ele esteja fazendo, só que enquanto ele tá no telefone, o Tog vê que aquele homem que torturou ele entrou no mesmo prédio que o Tog, então o Tog começa a perseguir ele. O Tog então ele percebe que aquele homem entrou em um quarto, só que quando ele chega até lá o cara já trancou a porta. Como o Tog ele não consegue ouvir o que está acontecendo, ele vai até o quarto dele, vai para a varanda e tenta ir pelas laterais das varandas até chegar naquele local. E é quando ele descobre que na verdade aquele cara é pai da Rose. E não só isso, como foi a própria Rose que entregou o Isao para a polícia lá nazista. Quando aquele homem vai embora, o Tog ele meio que começa a confrontar a Rose ali, meio, até acaba batendo nela porque ele está totalmente alterado. Ele acaba pegando a chave do quarto, perseguindo aquele homem, só que aquele homem já desapareceu e ele acaba voltando e ele começa a pressionar a Rose para ela falar de fato o que tá acontecendo. O Tog então ele se tranca no quarto com a Rose e ele fala que enquanto ela não abrir o bico, ele não vai deixar ela sair, só que ela fica muito tempo sem falar nada. O Tog ele percebe que ele não vai adiantar nada, ele fica mantendo ela ali e ele fala que ele confiou nela, como que ela pode ter entregado o irmão dele para ser morto dessa maneira, para evitar toda essa dor de cabeça, só que o Isao não tirava essa ideia da cabeça. Ele queria derrubar o regime nazista ali, acabou com o reinado do Hitler e tal, e meio que sem opção ela decidiu denunciar ele, porque como ele é estrangeiro, o máximo que ela acreditou que eles fariam era simplesmente dar uns tapas nele e mandar ele de volta pro Japão. Ela nunca imaginou que iam matar ele. O Tog então ele tá tão desesperado, tão angustiado, que ele até mesmo acaba dormindo com a Rose naquela noite. No dia seguinte ele fala que não é mais pra ela ir atrás dele, e ele simplesmente vai embora falando que ele vai agora de vez voltar pro Japão. Só que quando ele vai embora, a Rose abre as janelas e pula da varanda se matando. Agora vem um alerta que eu tenho que dar pra vocês pra gente continuar a história. A partir de agora vai aparecer dois personagens que têm os mesmos nomes, Adolf. Então para identificar os dois eu vou chamar um de Camil, que é o filho de um padeiro, e o Kaufmann, que é filho do homem do partido nazista. Beleza, agora vamos continuar com a história. Em outro lugar nós vemos um garoto que ele tá sofrendo bullying ali por ser filho de nazistas e tal, então o pessoal fica meio que zoando ele. Até que chega um outro garoto, o Kaufmann, e ele começa a atacar um dos garotos ali. E ele consegue de certa forma até livrar o Kaufmann daquela situação. Os dois começam a conversar, nós vemos que eles são bem amigos, e o Camil
Camil ele começa a falar que a mãe dele faz uns bolinhos maravilhosos. Já o Kaufman discorda, ele fala que é a mãe dele que faz. Então eles combinam de no outro dia os dois levarem. O Kaufman vai levar os bolinhos que a mãe dele faz e o Camil também. Aí eles decidiriam qual é o melhor bolinho. Um tempo depois, o Kaufman tá voltando para casa dele quando ele encontra o pai dele. Eles começam a conversar ali sobre as Olimpíadas e tal, essas paradas. E é quando o Kaufman comenta que ele vai pedir para a mãe dele fazer os bolinhos para ele levar para o Camil. O problema é que pelo Camil ser filho de judeus, o pai dele não gosta que o Kaufman fique andando com esse moleque, porque ele é de uma raça inferior a dele. Quando eles chegam na casa dele, a mãe do Kaufman fala que tem uns membros da polícia ali que querem conversar com o pai do Kaufman. Aqueles investigadores, eles ainda estão meio que investigando a morte daquela geisha do início da história. E eles percebem que o pai do Kaufman tá escondendo alguma coisa porque ele tá muito exaltado, ele tá muito bravo. E quanto mais aquele investigador começa a fazer questionamentos, ele tenta dar algumas respostas evasivas, ele começa meio que perder a calma, até que ele acaba meio que expulsando aqueles investigadores de lá. Depois que eles vão embora, o pai do Kaufman vai e ele faz um telefonema falando tudo o que aconteceu. Quando ele desliga o telefone, a mãe do Kaufman vai até lá e ela pergunta quem é essa geisha que eles chamam de Kuniko. O pai do Kaufman, de novo, ele fica extremamente exaltado, ele fala que não é nada, é uma coisa besta, é um erro que eles cometeram. Só que a mãe do Kaufman fala que ela ligou uns dias antes procurando o pai dele. Ela fala que aquela mulher não entrou muito em detalhes, ela apenas disse que não vai entregar aquilo pra ele. E depois disso ela simplesmente desligou. Obviamente o pai do Kaufman ele não acredita, ele ainda desconfia que a mãe dele esteja escondendo alguma coisa. Depois disso, na noite, o pai do Kaufman percebe que ele foi um pouco, grosso e estúpido com a mãe dele. Então ele fala que o trabalho tá mexendo muito com a cabeça dele e tal. Então os dois meio que começam a dormir juntos. O problema é que o pai dele começa a lembrar, a ter leves flashes dele assassinando essa geisha. Então acaba que eles não têm uma boa noite de sono naquele dia. No dia seguinte, tanto o Kaufman como o Camil, eles estão ali, eles levaram os bolinhos lá para eles provarem. E de fato, a mãe do Camil, ela faz bolinhos muito melhores. O Kaufman, ele até comenta que obviamente que os bolos seriam melhores. Afinal, a família dele trabalha em uma padaria, obviamente os bolinhos dela seriam melhores. E por conta disso, o Kaufman ele começa a ficar meio que tipo assim, enciumado. Então ele começa a falar que o Camil é judeu e tal, ele começa a ser meio que um escrotinho com ele. Isso faz com que o Camil fique bastante, assim, chateado e ele acabe fugindo. O Kaufman, percebendo a cagada que ele fez, ele começa a correr atrás do Camil e ele vai até a padaria que os pais dele são dono. O problema é que eles estão comentando justamente sobre essa perseguição do nazismo e tal, que vários parentes deles acabaram sendo pegos e levados para os campos de concentração. E é quando eles veem o Kaufman, que é basicamente filho de um nazista, então eles começam a maltratar o Kaufman. É quando o Camil vai até lá e consegue tirar o Kaufman de perto da família dele. Ele até fala que é bom que ele não volte mais para lá. Um tempo depois nós vemos o Camil brincando com aquelas crianças ali meio que de polícia e ladrão, umas paradas assim. E toda vez que eles perdem, eles acabam escolhendo um capitão diferente, só que eles nunca escolhem o Camil. O Camil ele começa a falar isso pra professora dele, que ele não acha justo isso, saca? Só porque ele é diferente, ele não pode ter uma patente grande, essas coisas, saca? Então ele fica bastante chateado com isso. Só que a professora dele fala pra ele não se importar com isso. Não importa se ele é judeu ou não, todos têm o direito de serem felizes. E essas pessoas que pensam o contrário não sabem de nada. O Camil então ele decide que ele vai lutar contra o nazismo. E que ele não só vai fazer isso, como ele vai matar o Hitler e destruir todo esse reinado maligno que ele criou. Só que a professora dele discorda, fala que não é pra ele matar pessoas. O que deixa o Camil um pouco confuso, porque ela fala que ele tem que lutar, só que ela não quer que ele mate, então não faz o menor sentido isso. Então ele acaba indo embora chateado. E é quando a gente percebe que tem alguns homens meio que espionando naquela professora. Eles suspeitam que ela sabe de alguma coisa. O Camil então ele volta pra casa dele lá na padaria e a mãe dele comenta que o pai dele tá tendo uma reunião com membros importantes, então não é pra ele meio que interromper eles. Ele vai pro quarto dele, então começa a estudar, e depois que ele sai de lá, ele percebe que pela, digamos assim, duto de ventilação ali da casa, ele percebe que ele consegue ouvir muito mais claramente o que eles estão conversando ali naquela reunião. E entre várias informações que são passadas ali, eles falam que eles conseguiram a prova final de que o Hitler é na verdade um judeu. O pai dele acaba ouvindo um barulho estranho e quando ele sai, ele percebe que o Camil tava ali ouvindo eles, então ele começa a confrontar o Camil. Ele fala que essa informação é uma informação extremamente séria e que ela é extremamente sigilosa, que ele não pode contar pra ninguém, e que se ele contasse pra alguém essa informação, ele estaria traindo toda a nação dele. O Camil ele fica extremamente em choque
choque porque, primeiro, ele tem agora esse peso nos ombros e ele não consegue lidar com o fato de que, na verdade, Hitler é um judeu. No jantar, a mãe dele percebe que, de fato, tem alguma coisa incomodando ele. A mãe do Camille fala que quando ela tinha um segredo que ela não podia contar pra ninguém, ela acabava escrevendo em um papel e guardando em um local onde apenas ela conhecia. Aí ela não ficaria com esse peso tão grande nos ombros e ela também não contaria pra ninguém. O Camille, ele acaba fazendo isso. Ele escreve um papel e ele acaba escondendo esse papel no buraco de uma árvore que apenas ele e o Kaufman conheciam, ou seja, ninguém iria pegar aquele papel. Enquanto isso, nós vemos que na casa do Kaufman tá acontecendo um evento onde o pai dele chamou pessoas de alta patente do nazismo para estar ali. E quando o pai do Kaufman fala que o Kaufman vai ir para uma escola na Alemanha, o Hitler Joinger ou algo assim, o Kaufman é completamente contra. Ele fala alto que ele não quer ir para esse local. O clima fica um pouco tenso, então o pai dele acaba tirando o Kaufman de perto de todo mundo e ele começa a conversar com o Kaufman. Ele fala que o Kaufman, ele tem o sangue alemão e japonês da mãe dele, ou seja, ele tem o sangue de povos puros. Então nada mais justo do que ele lutar a favor do país e da nação dele. Mesmo com todo esse discurso, o Kaufman, ele se nega a ir para essa escola, e quando o pai do Kaufman vai acabar meio que educando ele ali, a mãe dele acaba indo lá e meio que interrompendo. Um tempo depois, o pai do Kolbe, ele vai até um local onde ele encontra com outros membros e espiões nazistas e eles começam a conversar sobre essa situação, principalmente com relação daquela geisha que o pai do Kaufman acabou matando. Durante essa conversa, aquele homem fala que eles estavam investigando e eles acabaram interceptando uma documentação que tinha algo um pouco chocante. Quando ele entrega aquilo pro pai do Kaufman, o Kaufman lê e ele fica extremamente chocado. O homem fala que aquele documento não estava endereçado para ninguém, apenas dizia que era para ser enviado para a cidade de Kolbe. O pai do Kaufman então ele vai embora, ele fala que ele vai de pessoa em pessoa que mora em Kolbe até ele descobrir para quem era aquele documento. Um tempo depois começaram fortes chuvas ali na região, o que fez com que algumas pessoas até nem saíssem de casa por conta dos alagamentos que acabavam acontecendo ali. O problema é que um dia aquele mesmo investigador que foi na casa do Kaufman, ele acaba voltando quando o pai do Kaufman não tá. Ele começa então a conversar com a mãe do Kaufman. Ele fala que não vai tomar tanto tempo dela assim, só que ele precisava colocar algumas coisas que não estavam batendo e falar pra ela. Ele fala que ele tem algumas provas que o marido dela tá envolvido em alguma coisa envolvendo aquele assassinato. Primeiro, porque o homem que estava tirando fotos ocasionalmente ali, ele acabou pegando uma foto específica onde mostra o pai do Kaufman com aquela geisha. Ele também fala que quando aquela geisha foi encontrada, tinha um pouco de gesso nas unhas dela. E ele ficou sabendo que no local onde ela morava tinha uma estátua de gesso, só que depois que ela morreu, essa estátua sumiu. E ele também comenta que a empregada, a mulher que trabalhava ali na casa, falou que ele apareceu de fato com alguma coisa estranha coberta por um pano, só que ele não quis falar o que era. Ele fala que duvida que o pai do Kaufman tinha intenção de matar aquela geisha, só que chegou num ponto que ele não teve tanta escolha assim. Ele fala que ele não tá ali pra acusar ele de nada, até porque ele foi meio que dispensado dessa investigação, então provavelmente eles nunca mais se veriam. Ele então depois disso ele vai embora e ele acaba deixando a mãe do Kaufman, no mínimo, né, totalmente chocada e desesperada. Ela fica extremamente preocupada. É revelado que ele tá numa espécie de vagão ali abandonado, meio que torturando um homem que tá numa crise de abstinência de droga pra ele contar o que ele sabe, só que aquele homem jura que ele não sabe de nada. Enquanto ele tá ali torturando aquele homem, a gente vê que a mãe do Kaufman, ela decide pela primeira vez entrar no escritório do marido e começar a revirar o escritório dele. A mãe do Kaufman, ela começa a revirar tudo ali, até que ela encontra uma chave. O problema é que essa chave não funciona em nenhuma das trancas que tem ali no quarto do marido dela, então ela acha que tem um cofre escondido. E depois de muito procurar, ela acaba realmente encontrando esse cofre. No outro local, nós vemos que o pai do Kaufman, depois de torturar aquele homem que está em abstinência por muito tempo, ele fala para o homem que chegou ali, queria substituir ele, ficar de olho naquele cara, que ele voltaria para casa para descansar. O problema é que quando ele chega em casa, a esposa dele começa a jogar tudo na cara dele, que ela encontrou aquelas fotos e tal, e ela pergunta se de fato ele tem alguma coisa a ver com aquele assassinato, só que ele fala que isso não é assunto dela, ela não tem que ficar se metendo na vida dele. O problema é que quando tá tendo essa discussão, aquele homem que estava substituindo o pai do Kaufman, ele fala que aquele cara fugiu, então ele pede ajuda para os dois irem e continuarem a procurar ele, porque senão ele vai fugir e eles vão perder as pistas deles. Uma perseguição intensa começa na chuva, até que acontece uma enxurrada que acaba levando todo mundo ali, e o corpo daquele homem que havia fugido, ele meio que fica desaparecido por um tempo.
No dia seguinte, a mãe do Kaufman levou o Kaufman para a escola e quando ela tá voltando, ela encontrou o pai do Kaufman e então ela leva ele para casa e coloca ele num banho quente para ele se aquecer. E ela até mesmo repara que ele tá machucado. E quando a mãe do Kaufman tá se perguntando o que pode ter acontecido para ele estar machucado, o telefone toca. Quando ela atende o telefone, aquele outro homem que estava junto com o pai do Kaufman fala que é para ela dizer para ele que o trabalho tá feito. Nós então vemos que na escola do Kaufman tá acontecendo alguns deslizamentos ali próximos, mas nada que fizesse com que as aulas fossem suspensas. O problema é que acontece que o homem que tá ali, ele meio que fala para todas as crianças ali irem para Hitler Jugend. Caramba, que nome ruim de falar. O problema é que, de novo, o Kaufman ele é completamente contra e todos ali acham estranhos, porque o Kaufman queria ir para essa escola, só que agora por algum motivo ele não quer mais. E é quando ele fala que ele não quer ir, porque se ele for para lá, ele vai aprender a odiar os judeus, e ele tem um amigo judeu. O Kaufman ele não quer perder tempo mais com essa besteira, então ele acaba saindo da sala dele. Quando ele olha para a janela, ele repara que aquela árvore que ele e o Camille encontraram, tipo assim, um buraco, assim, que só os dois conheciam aquele buraco, acabou sendo derrubado pelaquela enxurrada. E quando ele vai até lá, ele acaba encontrando aquele papel que o Camille tinha guardado lá, falando que Hitler é judeu. Por conta de ter ficado a noite toda naquela chuva, pegar vento, frio, essas coisas, o pai do Kaufman acabou pegando uma pneumonia, o que fez ele ficar muito mal. O problema é que o Kaufman decide ir pro pai dele e perguntar sobre essa informação, se de fato Hitler é judeu. O pai dele fica louco, porque ele quer saber de onde que ele tirou essa ideia. Ele não teria simplesmente inventado isso do nada, ele viu em algum lugar ou ouviu alguém falando. E é quando o Kaufman mostra aquele pedaço de papel. O pai dele pergunta de quem era aquela letra, e mesmo o Kaufman sabendo que pela letra era do Camille, ele fala que ele não vai falar. O pai dele fica louco e começa a agredir o menino ali, querendo saber de onde ele tirou aquela informação. O problema é que isso faz com que o pai dele acabe piorando, então acabam tendo que levar ele para o hospital. O médico no hospital ele fala que o estágio do pai do Kaufman se agravou de uma maneira que é possível que ele não passe dessa noite. E é quando aquele homem que ajudou ele a completar aquele serviço, que aquele homem que sabia as informações, ele vai até lá. E antes de chamar o Kaufman ou a mãe dele, o pai do Kaufman pede para ver aquele homem. Ele comenta com aquele homem que o Kaufman sabe daquela informação de Hitler e que ele sabe quem passou essa informação para ele. Então é para ele descobrir, nem que seja a força, quem escreveu essa carta. A mãe do Kaufman e o Kaufman são chamados ali porque ele sabe que ele não vai passar dessa noite, então ele começa meio que se despedir. E é quando ele fala que ele vai contar toda a verdade para a mãe do Kaufman. E a mulher dele quer pelo menos saber se ele teve realmente algo a ver com aquele assassinato da geisha, se ele realmente matou ela. E antes de morrer ele fala que sim. O pai do Kaufman ele acaba falecendo e depois de um tempo o Kaufman e a mãe dele totalmente abalados ali, sem ter mais o provedor para manter eles naquele status por muito tempo, o Kaufman decide que seria uma boa se a mãe dele abrisse uma confeitaria ali, porque ela é muito boa a cozinheira, então não tem tantos bairros assim que fazem comida alemã, então seria uma coisa muito boa, eles ganhariam bastante dinheiro. Um tempo depois, tanto o Kaufman como o Camille eles estão conversando. É quando o Kaufman revela que ele encontrou aquele papel naquela árvore que só os dois conheciam aquele buraco. E o Camille ele fica totalmente desesperado. Ele pergunta se o Kaufman mostrou aquilo pra alguém. Ele fica totalmente desesperado. Só que o Kaufman fala que o pai dele viu, só que ele não contou pra ninguém sobre isso. Quando o Kaufman chega na casa dele, a mãe dele fala que o amigo do pai dele, o Misha, tá ali na casa dele e que ele tá esperando ele no quarto do Kaufman. Quando o Kaufman chega no quarto dele, aquele homem revirou o quarto dele inteiro, o que faz o Kaufman ficar totalmente revoltado. Aquele homem fala que sabe o que o Kaufman encontrou e ele quer saber quem que passou aquela informação para ele. O Kaufman então ele joga aquele papel triturado ali com aquela frase e ele fala que não sabe quem escreveu aquilo e mesmo que soubesse ele não iria dizer. O Misha então ele pega o Kaufman e ele fala que o pai dele já meio que inscreveu ele naquela escola Hitler George lá, mesmo contra a vontade do Kaufman, o que faz o Kaufman ficar totalmente desesperado. Só que o Misha ele fala que ele poderia cancelar a matrícula do Kaufman se o Kaufman falasse quem que passou essa informação para ele. Só que mesmo com isso, o Kaufman ele se recusa a falar. E depois disso, o Misha simplesmente vai embora. Totalmente desesperado, o Kaufman vai até lá e fala pra mãe dele o que aconteceu. A mãe do Kaufman fala que por ela ser esposa do pai dele e tal, ela vai mexer os contatos e tentar cancelar a matrícula dele. E ela até tenta fazer isso, só que o problema é que como o pai dele enfatizou que ela iria tentar cancelar a matrícula dela, meio que ele não permitiu que fizessem isso. Só o pai dele poderia cancelar a matrícula dele.
Um tempo depois, o Kaufman ele vai até o Camille e o Kaufman ele comenta sobre toda a situação com o Camille, e o Camille ele tem uma ideia. Ele fala que essa escola ela dificilmente aceita pessoas que têm uma ficha criminal, digamos assim, que seja meio que um vândalo. Então a ideia dele é fazer com que o Kaufman cometa algum crime, algo que impedisse ele de ir para aquela escola, e assim ficaria de boa. O Camille apresenta alguns amigos dele que são meio que vândalos, assim, ladrões, e eles até tentam ensinar o Kaufman esse tipo de coisa, só que o Kaufman não leva jeito pra isso. Eles tentam entrar no restaurante e comer sem pagar, só que pelo dono do restaurante conhecer o pai do Camille, ele meio que simplesmente liga pro pai dele, e o pai dele vai lá e paga a dívida dele. Então eles meio que não sabem o que fazer mais. O problema é que o Misch estava perseguindo o Kaufman, e ele acredita que quem passou essa informação pro Kaufman do Hitler ser um judeu foi o próprio Camille. O Misch ele vai até a casa do Kaufman e de novo ele tenta meio que persuadir o Kaufman a dizer quem foi que passou aquela informação. Só que o Kaufman ele não larga o osso, ele não dedura, ele não fala que foi o Camille que descobriu essa informação. Então aquele homem liga para o diretor da escola falando que o Kaufman vai para lá em outubro. E depois disso o Misch vai até a padaria do pai do Camille e começa a meio que interrogar o pai do Camille, falando para ele ir até a Alemanha porque ele teria que ser interrogado. E obviamente o pai do Camille ele se recusa, porque ele sabe como a Alemanha trata os judeus. Então mesmo que ele vá para lá, mesmo que ele não tenha feito nada, ele seria julgado e seria culpado, então ele não vai para lá. E aquele homem, por ele estar no Japão, ele não pode fazer nada com o pai do Camille, a menos que ele tenha cometido algum crime. Então ele vai embora falando que ele não vai deixar isso barato. Mais tarde naquela noite, o Kaufman e a mãe dele começam a conversar, só que ela tentou de tudo e ela não conseguiu cancelar a matrícula dele. Então o Kaufman ele não vê outra alternativa senão fugir de casa. Quando a mãe dele acorda e percebe que o Kaufman sumiu, ela fala para todo mundo que ele sumiu. Então começa uma perseguição atrás dele. E todos começam a procurar ele, encontram o Kaufman, ele consegue fugir. Só que o Misch acaba encontrando ele em uma espécie de ponte. E o Kaufman, meio que desesperado para tentar se livrar dele, acaba fazendo com que o Misch acabe meio que se desequilibrando e caindo daquela ponte e acaba morrendo. O problema é que depois disso o Kaufman acaba voltando para casa e meio que ele não tem o que fazer. Ele acaba sendo levado para aquela escola contra a vontade dele. Um tempo depois nós vemos umas pessoas conversando sobre toda a situação que está se agravando, tanto com a perseguição dos judeus, as pessoas que são espiões e tal, conversando sobre isso. E é quando nós vemos que a professora do Camille, ela tá no meio dessa reunião e ela mostra que ela tem alguns documentos que seria interessante eles lerem, até porque tá em alemão e ela não sabe alemão. Ela entrega para um dos homens que tá ali e ele fala que de fato aquilo ali é um documento bastante interessante, só que ele precisaria de tempo para analisar ele. E pelo que ele conseguiu entender, tem alguma coisa a ver com a origem do Hitler. O problema é que quando eles estão debatendo sobre isso, um dos homens aparece ali falando que é para eles apagarem tudo porque os policiais estão ali perto. Todos então apagam as luzes e começa aquela correria, porque os policiais começam a tentar invadir aquele local. O líder daquela reunião, então ele entrega aqueles documentos para a professora do Camille e fala para ela esconder aquilo por via das dúvidas. Acontece que no meio da confusão, aquele local, depósito, que tem vários documentos, acaba caindo em cima dela, fazendo com que os policiais, perseguidores, acabem indo atrás dos outros caras, mas não vejam ela ali. O problema é que ela consegue fugir de lá, só que aquele homem que estava espionando ela desde a escola com o Camille, ele percebe que ela está indo embora e que provavelmente ela está voltando para casa dela. Quando a professora do Camille ela chega na casa dela, ela acaba encontrando com o Tog ali, que ele fala que precisa falar com ela. Depois que ele fala que ele era irmão do Isao e tal, que ela deu aula para ele e tal, eles começam a conversar e ela pergunta como o Isao tá. Ele comenta que ele acabou sendo assassinado e tal por causa dos nazistas e tudo mais. E ele fala que o Isao, antes de morrer, tinha um documento que ele precisava entregar pro Tog, só que o Tog não conseguiu pegar esse documento a tempo. E é quando a professora meio que ela pega aqueles documentos que ela tava e entrega pro Tog, perguntando se é aqueles documentos. O Tog fica extremamente feliz, porque realmente é aqueles documentos. Ela fala que como ela nunca entendeu o alemão, ela simplesmente deixou guardada, porque ela sentia que aquilo deveria ser alguma coisa importante. O Tog ele começa meio que traduzir por cima o que está escrito ali, até porque o alemão dele não é tão bom, mas ele fala que aquilo ali tem a ver com a origem do Hitler. Ele fala que na real o Hitler tem sangue judeu nas veias. Ele fala que no passado a mãe do Hitler ela acabou trabalhando como governanta de uma casa, só que o dono daquela casa acabou meio que se interessando na mãe do Hitler e ele acabou dormindo com
com ela. E depois de um tempo ela acabou parando de trabalhar naquela casa e ela acabou engravidando do Hitler. Ela até pergunta qual seria a veracidade desse documento. O Tog ele fala que nesse documento tem uma carta escrita a próprio punho da mãe do Hitler, meio que mencionando o homem que morava nessa casa, falando que era para ele pelo menos visitar o filho dele, o Hitler. E o Tog percebe que é por isso que o irmão dele foi morto. Se uma informação dessa cai nas mãos do público, o reinado do Hitler acaba. A professora então fala que é bom que ele fique com aqueles documentos, até porque era primeiramente interessada a ele. E ela também fala que é bom ele ficar com esses documentos, até porque a polícia tá perseguindo ela. Quando o Tog vai embora, ele acaba encontrando com aqueles homens que estavam espionando a professora, e eles tentam meio que hostilizar o Tog, só que o Tog consegue fugir. Uma perseguição intensa começa ali. O Tog então ele começa a ser perseguido por vários locais até que ele chega num túnel de trem. E nesse túnel de trem ele acaba perdendo o paletó dele. Só que mesmo com isso ele consegue despistar aqueles caras. O problema é que nesse paletó tinha basicamente tudo que ele tinha, todos os documentos dele, como dinheiro e essas outras coisas. Ele então, meio que sem rumo, ele acaba parando na frente de uma casa. E por coincidência, a casa que ele parou na frente é exatamente da mãe do Kaufman. Ele fala que ele perdeu os documentos dele, o dinheiro, e ele pede uma ajuda para pelo menos ele conseguir ir para outro local. Então ela acaba meio se sensibilizando com a situação do Tog e acaba dando dinheiro para ele. No dia seguinte, a mãe do Kaufman ela recebe uma carta do Kaufman e ela até percebe que a carta foi censurada em alguns pontos. Ele fala que ele fez novos amigos ali, que os amigos estão super curiosos para saber como é o Japão, como é a comida, como que é a vida dele no Japão e tal. Enquanto ela tá lendo a carta, o Tog acaba aparecendo ali. Ele não só foi lá para devolver o dinheiro, como ele também entregou um presente para a mãe do Kaufman. Depois disso ele vai embora, só que ela chama ele para tomar um chá ali da tarde. Os dois começam a conversar e é quando ela fala sobre o marido dela, que acabou falecendo, que ele era do partido nazista e tal. E depois de um tempo conversando ali, o Tog, ele fala que ele vai embora, porque não quer continuar incomodando ela. Depois que eles saem de lá, aqueles homens que estavam perseguindo o Tog acabam encontrando ele. Então acabam meio que pegando ele e levando ele para interrogatório. O problema é que eles começam a interrogar o Tog, perguntando onde está o documento que aquela professora deu para ele. Só que o Tog fala que ele não recebeu documento nenhum. Os homens então começam a espancar, torturar ele para ele falar onde tá esse documento. Só que o Tog, de novo, ele continua falando que não sabe de nenhum documento. Os caras continuam torturando ele, a tortura fica cada vez mais intensa, até que de repente aquele homem que tá torturando o Tog recebe um telefonema. Ele volta e fala que o Coronel Honda falou para liberarem o Tog. Quando o Tog acorda, ele tá na casa da mãe do Kaufman e é quando esse tal de Coronel Honda aparece ali. Ele fala que só ajudou o Tog porque a mãe do Kaufman pediu para ele ajudar ele. Ela viu que ele tava com problemas, então pediu pro Coronel ajudar ele. O Honda fala que se ele tem algum problema com os nazistas, com a polícia, que ele resolve isso sozinho, que ele não envolva a mãe do Kaufman nisso. E depois disso o Honda simplesmente vai embora. O problema é que chega um homem primeiro da França falando sobre esse documento, que ele quer esse documento, ele pode pagar o quanto o Tog quiser, que ele vai pegar esse documento para expor a verdade sobre o Hitler, só que o Tog se recusa a vender. E logo em seguida aparece um homem, só que dessa vez dos Estados Unidos, fazendo a mesma proposta, que ele quer aquele documento, ele paga o que o Tog quiser, só que o Tog, de novo, ele não vai vender esse documento, então ele acaba meio que expulsando todo mundo de lá. E o Tog, percebendo que de fato ele vai dar muita dor de cabeça para a mãe do Kaufman, ele acaba pegando as coisas dele e escrevendo em um papel uma carta agradecendo por ela ter salvo ele de lá e que ela nunca mais vai ver ele, porque se ele continuar junto dela, ela vai acabar se ferrando junto com ele. E é dessa maneira que acaba a primeira parte do volume 1 de Um Recado a Adolf. O Recado a Adolf, ele é um mangá bastante tenso. Se você gosta de mistério, se você gosta desses eventos históricos, você vai gostar bastante desse mangá. O que eu acho interessante é que o jeito que o Tog é introduzido na história não é como se ele fosse um qualquer que acabou por acaso se envolvendo em toda essa conspiração dos nazistas. Ele tem meio que um motivo para estar lá, porque ele é jornalista, o irmão dele sabendo disso, sabendo que o Tog é confiável, sabendo que o Tog nunca viu esse negócio que o Hitler pregou como uma coisa verdadeira, que ele sempre fez um grande
grande teatro, um circo, obviamente, se ele tivesse aqueles documentos nas mãos, o Togi iria espalhar essa verdade para todo mundo. Então, você já começa a história meio que sabendo, beleza, é verossímil, essa história ela poderia de fato acontecer. E é bizarro você imaginar que um homem acabou sendo morto e tudo é acobertado de uma maneira tão assim complexa que nem parece ser verdade. Se qualquer um que ouvisse uma história dessa que o Togi tá falando não iria acreditar. Ou o quarto que o irmão dele teoricamente estaria morando, na verdade tem uma família ali que vive de boa, os vizinhos não viram nada, o corpo sumiu e sem corpo basicamente não tem assassinato. Então o Togi ele basicamente ele tá jogando com uma verdade que é incerta. E o mais bizarro disso tudo é você saber que esse tipo de coisa de fato acontecia. Se você sabe um pouquinho de história, você sabe como foi o regime nazista, como foi uma desgraça, como foi aterrador esse período histórico, e você percebe que de fato, muitas coisas que são mostradas aqui de fato aconteceram. Um detalhe aqui que não é tão verdade, que esse mangá acaba se apoiando, é essa história do Hitler ser judeu. Na real, isso é como se fosse, digamos assim, uma teoria, porque tem toda essa história da mãe do Hitler ter acabado trabalhando em uma casa, que o dono dessa casa acabou abusando dela, e esse cara era judeu e tal. Meio que uma teoria da conspiração, saca? Só que isso nunca foi provado na realidade. Então, esse mangá se apoia nessa teoria, que é algo que de fato destruiria todo o reinado do Hitler para dar start na história. Recadado, ele foi publicado aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim, com esses 2 volumes gigantescos, até por isso o vídeo ficou enorme. Eu espero que eu tenha conseguido resumir ele o máximo que eu consegui. Se vocês quiserem saber mais sobre esse período histórico que se passa o mangá, até porque eu tive que meio que resumir essas partes para focar ainda mais na história, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que o canal Nostalgia do Castanhari fez sobre a Primeira Guerra Mundial, também sobre a história do Hitler, que eu mesmo assisti para conseguir absorver ainda mais a história desse mangá. Então vou deixar o link deles aqui na descrição. E se vocês forem lá depois de assistir esse vídeo, comenta lá, vim pelo canal Otaku Manga Side, vai que né, milagres acontecem. E eu também vou deixar na descrição o link de um perfil no Instagram do rapaz que fez a abertura do canal. Eu curti pra caramba, o trabalho do cara é muito bom, então segue o cara lá, porque o cara é muito gente boa. Se você quiser fazer também uma abertura pro seu canal, outras coisas, comenta com ele que o cara é muito gente boa. Mas então é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, desse mangá, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa história ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.